esses otomanos modernos fazem jogo duplo. Difícil acreditar o que de fato a Turquia fará. Por isso eu digo, Francisco, sua observação é inteligente, é muito cedo ainda para nós definirmos que a Turquia efetivamente vai para a guerra contra a Rússia, é muito cedo, seria precipitado da nossa parte, mas as condições que estão sendo construídas sugerem essa possibilidade de maneira relativamente substancial. As condições que estão sendo construídas. E dentre essas condições, a própria posição do presidente Erdogan na questão síria é bastante relevante. Erdogan estava indo para a Arábia Saudita hoje, e no aeroporto ele deu uma entrevista dizendo: eu não vou tirar minhas tropas da Síria. Então, esse recado não é para o Assad, esse recado é para o Putin. Esse recado é para o Putin. Veja, por exemplo, há cerca de 1h30, aproximadamente, o Blinken falou sobre a decisão da Rússia de se retirar do acordo de grãos, né? Foi muito duro, ele disse que é inconcebível, ele disse que é preciso que seja pensada alguma ação para permitir que esses grãos continuem sendo transportados, independente da posição da Rússia. Agora, gente, vamos pensar do ponto de vista logístico, né? Se você fosse um operador de guerra e estivesse do lado dos russos, o que o russo entende quando você ataca? Provavelmente foram drones navais que atacaram a ponte da Crimeia. Que você tem o Mar Negro, de alguma forma, muito vulnerável, quando você não controla a questão do fluxo de produtos, de mercadorias que vão em direção à Ucrânia. E você tem, ainda que como mediador neutro, a Turquia, que é membro da OTAN. Quer dizer, você abre uma série de janelas de oportunidade para que você tenha operações de inteligência bem construídas e que possam deixar os russos vulneráveis. Não é só a ponte da Crimeia. A ponte da Crimeia é um símbolo, mas é a própria frota russa no Mar Negro. Então, quer dizer, a nível logístico, o correto seria que os russos fechassem o Mar Negro à navegação. Então, pensando sobre o interesse da guerra feita por eles para eles. Infelizmente, as questões humanitárias muitas vezes são colocadas em segundo ou terceiro plano. Agora, é deixar uma porta muito aberta no momento em que você tem essa hostilidade no nível que está hoje. É deixar uma porta muito escancarada. Então, se havia dúvida sobre a renovação do acordo de grãos, que já parecia muito difícil, vocês acham que foi por acaso que o ataque aconteceu às vésperas, na antessala do momento em que você expira o acordo de grãos? Foi a pá de cal. Foi a pá de cal. Se os russos precisavam de um pretexto para não renovar, ele foi oferecido. Ele foi oferecido. Então, dentro desse contexto que a gente observa hoje, e por isso eu estou falando que você está construindo as condições para a entrada da Turquia no conflito, você considerando todo o contexto atual, a OTAN vai perder muito se ela não puder ter uma válvula de escape para o fornecimento de armas e para o amparo logístico à Ucrânia pelo Mar Negro. Porque se o Mar Negro estiver fechado e tudo que circular por lá, e aí eu não estou discutindo a capacidade logística da Rússia de promover esses ataques, mas supondo que sim, toda embarcação no Mar Negro seria alvo, estivesse transitando na direção da Ucrânia, pelo menos. E isso limitaria a possibilidade da OTAN de fornecer suprimentos para a Ucrânia, que não por acaso, ao meu ver, estavam sendo armazenados em Odessa. Estariam sendo armazenados em Odessa. É toda uma equação que leva a crer que a Turquia vai entrar no conflito em algum momento. Pode ser que a gente esteja falando aqui e que as agências de inteligência russas já saibam que não possam mais contar eventualmente com a Turquia. A Turquia diz que vai encontrar uma solução. Eu não me surpreenderia também, gente, se amanhã nós acordássemos dizendo que alguma solução de consenso foi alcançada. Porque esses processos de desgaste, eles são gradativos. Não é uma coisa, um clique, pronto, agora começou. Por isso que eu não gosto de análise apaixonada. Não gosto de análise apaixonada, porque eu acho que a análise apaixonada, quando a gente difunde para milhares de pessoas, nós acabamos, de alguma forma, perdendo a nossa credibilidade ao deixarmos que as emoções aflorem à frente da razão.
Então, essa é uma possibilidade. Pode até ser que se construa, de alguma forma, uma solução intermediária, de consenso, pelo menos temporária, para que esse acordo continue vigente. Nesses dias, nesse momento, eu acho muito, muito, muito difícil. Porque você tem a opinião pública russa também. A opinião pública russa deve estar cobrando do governo russo, de alguma forma, que o governo russo diga, olha, você está deixando uma retaguarda aberta, e essa retaguarda aberta está sendo utilizada para destruir a nossa infraestrutura. E a questão da Crimeia é muito simbólica. A questão da Crimeia é muito simbólica. Agora, eu observo que a presença de Israel no Cáucaso, que a presença da Turquia no Cáucaso, que a presença da Turquia na Síria, que a presença da Turquia no norte da África, tudo isso leva a uma percepção de desencontro com os interesses da Federação Russa. Em algum momento tem que colocar esses países em rota de colisão. Outra coisa, gente, aqui é um ponto muito polêmico, dentro destes países, e eu vou me ater à questão da Federação Russa, dentro desses países você tem grupos de interesse, você por vezes tem lobbies que têm interesse em manter negócios com grupos que estão, teoricamente, do outro lado. Eu falei aqui, por exemplo, sobre a questão da própria Gazprom, no que diz respeito aí ao dado da passagem de gasodutos e oleodutos pelo território ucraniano em direção à Europa. Num quadro de enfrentamento entre a Turquia e a Rússia, no máximo em 2024, a Alemanha não recebe mais uma gota de óleo russo. Num quadro, anotem o que eu estou falando porque está tudo encadeado. Num quadro de embate entre a Federação Russa, tá? Num quadro de embate entre a Federação Russa e a Turquia, no Mar Negro, até 2024, a Alemanha não recebe mais uma gota de óleo russo. E aí a guerra completa entre a OTAN e a Federação Russa. E aí estão aí verdadeiramente elencados, estão dadas as premissas para que isso efetivamente aconteça. Há uma série de situações que levam a crer que isso, e aqui eu vou dizer uma coisa que pode decepcionar muitos daqueles mais imediatistas, que nós estejamos agora em julho de 2023 caminhando para uma situação, não é, que nos leve a um momento, no máximo, isso talvez decepcione muita gente que está aqui, né, em relação à questão da definição, mas que nós olhemos a partir de setembro desse ano até o ano de 2025. Eu vejo que essa é a nuance da análise mais credenciada, né? São aqueles analistas mais robustos, que mostram as coisas como elas efetivamente são. Vejam, senhores, não é? Hoje, e aqui eu acho que a questão das capacidades militares iranianas também precisa ser notada, é imperativo para a OTAN que essa colaboração entre o Irã e a Rússia seja atacada. Por que você tem esse deslocamento de tropas dos Estados Unidos para o Golfo Pérsico? Porque em algum momento, se eles quiserem derrotar a Rússia ou não permitir que a Rússia vença esse conflito na Ucrânia, eles vão ter que destruir essa canalização de esforços que os iranianos estão fazendo em direção à Rússia, muito com o amparo da China.